Olá, eu sou o Jackson Meia Bosco e você está no curso sobre IoT. Hoje a gente vai estudar sobre middleware. E qual vai ser nosso objetivo aqui? É definir o que é middleware, identificar os tipos de serviço de um middleware, explicar as vantagens de um middleware para IoT. Vamos lá. Aqui no nosso Env é onde ficam as variáveis, né, chamadas de variáveis de ambiente. Tá? Beleza. Então a gente vai começar aqui no nosso app.js, tá? A gente vai primeiro importar, né, as nossas bibliotecas, enquanto isso. Vai importar primeiro a .env. Então, como eu falei antes, a .env ela serve aí para carregar as variáveis de ambiente, né, que ficam no arquivo .env, tá? E depois, para a gente utilizar elas, a gente vai utilizar o process.env. Tá? Então, o próximo passo vai ser importar aí o nosso Express. Express, tá? O que é o Express? Então, o Express, ele é um framework web, tá? E ele serve para utilizar, para criar servidores, né? E APIs. O próximo passo a gente vai utilizar, vai criar uma const chamada app, tá? Onde a gente vai pegar os dados do Express, né? Do servidor acima. E depois disso, a gente vai utilizar o app.listen para iniciar aí o nosso servidor. Então, a gente vai pegar a nossa variável de ambiente que a gente tem lá, que é o port. Caso a gente não tenha essa variável de ambiente lá no nosso .env, da porta do nosso servidor, a gente pode botar aqui porta 3000, tá? Isso também vai servir aí para ele pegar a nossa porta. Aqui, então, a gente vai criar um log, tá? Para saber se o nosso servidor ele já está online, tá? Então, vou botar aqui para ele ficar mais... Beleza. Aqui vamos dar um format para deixar tudo certinho. Vamos dar um npm start para ver se ele vai ligar nosso servidor aí. Então, ó, o nosso server está rodando aí na porta 3000. Beleza, a gente pode ou dar um npm start ou pode dar um node e no diretório direto ali no nossa classe ali no app.js. Beleza. Agora eu vou voltar aqui para a nossa tela. Então, o próximo passo, depois de a gente criar o servidor, é a gente criar os nossos middleware. Então, hoje a gente vai criar 3 middleware aqui na nossa API web. Um vai ser sobre autenticação, tá? Um próximo vai ser sobre log, tá? E um vai ser sobre os retornos dos nossos erros, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo nosso dlog, tá? Então, primeiramente, a gente vai utilizar aqui o módulo .export, tá? Ele serve para exportar esse método, né? E para ser usado na nossa função principal. Então, aqui a gente vai passar a nossa requisição, o response e o next, né? Que serve para passar para a próxima execução no final. Então, a gente vai utilizar aqui uma arrow function e vai abrir e fechar a nossa função, os parênteses aqui. Tá. Aqui, a gente vai dar um console.log. E dentro desse log, a gente vai precisar saber a data, né, que foi passada, a informação, o método que foi utilizado no request, tá? E a URL do request, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Beleza. Então, a gente vai passar a data. Fiz o string, né, que é formato da data, em string. Vai passar também
o método. Deixa eu passar isso aqui dentro de um vetor. Como a gente está passando em string, então a gente utiliza esse cifrão, tá? Então, aqui é o nosso método. Eita. Tá, relembrando, o nosso método seria o método HTTP, tá? Seria a parte do get, post, put, delete. Então, para a gente saber o log de qual tipo de método essa requisição está sendo feita, né? E por último aqui, a gente vai fazer da URL, tá? Olá pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso curso de Ética e Legislação Profissional. Aqui vocês vão aprender sobre fundamentos da ética profissional em TI, direitos e deveres dos profissionais de TI, a partir de Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, propriedade intelectual e crimes digitais, segurança cibernética e privacidade, dilemas éticos na computação e análise de casos de jurisprudência. E aqui no final a gente vai utilizar o next. Ele faz a parte para chamar para o próximo, né? A próxima cadeia de execução. Então, beleza, pessoal? Tudo certo aí sobre o nosso log? Esse aqui no log, no caso. Tá fazendo no handler. Escrevam aí. Tá. Então, beleza, tá tudo certo. Então, vamos seguir aqui. O próximo que a gente vai fazer vai ser o de erro, tá? É algo similar à mesma ideia de exportar o módulo, tá? Para a gente utilizar na função principal, tá? A gente vai utilizar um parâmetro a mais, né? Que é o parâmetro do próprio erro, que vai ser passado aqui também. Vai utilizar a requisição, do response e o next. Aqui a gente vai passar a nossa error function e vai abrir e fechar aqui o nosso método. Primeiro, a gente vai dar um console.log na stack do nosso erro. Error não. E vai passar aqui error.stack. Beleza, então aqui a gente vai exibir o stack trace aí do nosso erro no console para a gente fazer debug quando precisa, tá? A gente vai criar uma nova constante aí chamada status code. E a gente vai pegar o erro para saber qual o status code é. Se não vier nenhum status code desse nosso erro, a gente vai botar erro 500, tá? E o erro 500 é o erro interno do servidor. Então agora a gente vai criar uma mensagem aqui também. Vai ser o erro ponto mensagem. Ou a gente vai poder passar aqui uma mensagem, né? Que seria erro interno do servidor. Agora, então, a gente vai fazer a nossa response aí, o que ele vai retornar para o usuário, tá? E ele vai passar o status code dele. O formato vai ser no JSON. Então, a gente vai passar o status, que vai ser o status de error. Vai passar o nosso status code, que caso não seja passado, ele vai receber 500. E a nossa mensagem, né, para saber qual o erro que aconteceu, tá? Então, aqui a gente vai retornar nossa mensagem em formato de JSON aí com todas as informações do nosso erro. E o nosso último middleware aqui da parte da API Web é sobre uma autenticação, tá? Então, ele vai seguir a mesma ideia aí de a gente exportar esse módulo para a gente utilizar na nossa classe principal. Só que agora, a gente vai utilizar, então, o JWT, que é uma biblioteca aí
que é de criptografia para autenticação, tá? Então a gente vai utilizar o nosso módulo exports, né? Que serve para exportar e utilizar na classe principal. Aqui a gente vai pegar os mesmos parâmetros, né? Que é de requisição, de response e o next. Passar a nossa arrow function aqui. E a gente primeiro vai criar uma constante chamada token, tá? Que ela vai receber ali do nosso request, né? Que a gente vai passar, que é o nosso header. E a gente vai utilizar x_of_token. Tá? Então aqui a gente vai receber o nosso token. Agora a gente precisa criar uma condicional aonde a gente valida isso, né? Se o token foi mandado, se o token foi validado da forma correta. Então, a gente vai... Se não existir o token, né? Se não existir, então o token não fornecido. E lembrando, né? O exclamação antes, ele sempre seria uma negação, né? Então, seria, caso ele não exista, né? Então, a gente precisa retornar um erro 401, né? Que seja não autorizado. Então, o token ele não foi enviado. Então, a gente vai criar agora aqui um return, um response, né? Do res. A gente vai retornar esse status, ele é o 401, que é... ele não foi autorizado, tá? E a gente vai mandar uma mensagem JSON para nossa API. A gente pode botar uma mensagem chamado, sei lá, token não fornecido. Beleza. Agora aqui a gente vai criar um try catch. Aí dentro desse try catch, a gente vai criar uma variável chamada decode. Esse decode, a gente vai utilizar a biblioteca do JWT e vai verificar junto a nossa palavra-chave, tá? Vou terminar aqui a função e eu vou mostrar para vocês. A gente vai receber o token e a gente vai pegar nossa variável de ambiente, que seria essa aqui, tá? Para decodificar nosso login e senha e fazer a validação se esse token é válido ou não para o login. Tá? Então, a gente utiliza o nosso token ali e a nossa variável de ambiente. Depois disso, a gente vai precisar adicionar esses dados ao usuário, tá? Decodificado, tá? E no final, a gente vai utilizar o nosso next, que nem a gente estava utilizando nas outras, né? Que serve para continuar para o próximo middleware ou rota. Aqui, caso aconteça algum erro, né, de autenticação, a gente precisa ter alguma resposta, né, de retorno na nossa API. Então, a gente pode botar um 401, né, que é não autorizado, e a gente vai botar aqui a nossa mensagem, porque aqui não foi autorizado. E aí a gente pode botar, tipo, mensagem, token inválido, pode ser. Deixa eu dar um format aqui para ele ficar organizado. E a nossa parte aqui de autenticação também é assim. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.